Bom dia! Tudo bom? Bom, gente, vamos lá. Hoje é dia 13, até tirar aqui na folhinha. 13, quinta-feira, 13 de janeiro de 2022, né? E a gente terminou ontem o livro de Provérbios, né, no capítulo 31, e a gente vai começar hoje com o livro de João, capítulo 1, né? Quem está acompanhando, a gente vai começar a leitura aqui. O Santo Evangelho segundo João. Capítulo 1. O Verbo encarnado. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não resplandecem contra ela. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. De teste. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina a todo o homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João testificou dele e clamou, dizendo: Este era aquele de quem eu dizia, o que vem após mim e antes de mim, porque foi o primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude e graça por graça. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por ninguém. O Filho unigênito que está no seio do seu Pai, esse o revelou. O testemunho de João. Este é o testemunho de João quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem: Quem és tu? E confessou e não negou. Confessou: Eu não sou Cristo. E perguntaram-lhe: Então que? És tu Elias? E disse: Não sou. És tu profeta? E respondeu: Não. Disseram-lhe, pois: Quem és? Para que demos respostas àqueles que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? Disse: Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram os fariseus. Então perguntaram-lhe e disseram-lhe: Por que batizas? Pois se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta. Perguntou. João respondeu-lhes, dizendo: Eu batizo com água, mas no meio de vós está um, a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que é antes de mim,
do qual eu não sou digno de desartar a correia da sandália. Estas coisas acontecem em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um homem que antes de mim, porque foi o primeiro do que eu. E eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso batizando com água. E João testificou dizendo: Eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas que me mandou a batizar com água. Esse me disse: Sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Os primeiros discípulos. No dia seguinte, João estava outra vez ali, e 2 dos seus discípulos. E vendo por ali andar a Jesus, disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram-no dizer isto e seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: Que buscais? O que tu está fazendo aqui? O que tu queres, né? E eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? Ele lhe disse: Vinde e vede. Foram e viram onde morava. Então ficaram com ele aquele dia. E era já quase a hora 10ª. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos 2 que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. Este achou o seu irmão Simão e disse-lhe: Já achamos o Messias, que traduzido é Cristo. E levou a Jesus, e olhando Jesus para ele disse: Tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Filipe e Natanael. No dia seguinte quis Jesus ir a Galiléia, e achou a Filipe e disse-lhe: Segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael e disse-lhe: Havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e dos profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: Vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele: Eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Uma mentira. Disse-lhe Natanael: De onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: Antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, que mestre, Tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe: Por que te disse, vi-te debaixo da figueira? Crês coisas maiores do que estas verás? E disse-lhe: na verdade vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. E aqui a gente encerra o capítulo 1, que está falando um pouco sobre a história de Deus. E a gente escolheu esse livro, para falar um pouco da parte que Jesus, de quem é, do que ele fez, para inspirar a gente, para dar uma outra visão, que é o que a gente está precisando hoje. Sigam nossas redes sociais, atentem e se inscrevam no nosso canal. Muito obrigado e bom dia. Então, bom dia, Continuando aqui a explicação que o celular não
gravou uma parte, a gente está gravando outra parte, né? Vamos lá. O livro de João ele foi escolhido justamente por trazer uma explicação da história de Cristo que muita gente, enfim, não conhece, ou se conhece não está muito habituado a conversar sobre isso, né? Sobre as andanças que Cristo fez durante o ministério dele. E por que a gente está falando disso? A gente está falando da caminhada, do propósito de um ícone, de uma figura, de um mestre, né? De um espírito de luz que fez muita coisa, né? Desenvolveu muitas pessoas, trouxe muitas habilidades, onde ele conversava por parábolas, né? Onde ele dava a sacada ou explicava a coisa não de forma direta, mas indireta, de uma forma assim um pouco mais singular. E quando precisava, ele era direto. E a gente está precisando desse entendimento hoje para a gente conseguir tirar dessa história ou dessa pessoa algo que melhore a nossa vida, né? Algo que faça eu pensar quando eu estiver no meu trabalho, que faça eu pensar quando eu estiver no meu estudo, que faça eu pensar quando eu estiver no meio da minha família, numa discussão, que faça eu pensar quando algum amigo ou colega precisa de ajuda. Porque são essas histórias, né, principalmente a história de Cristo, que ela vem trazendo ali o Espírito Santo, né, vem trazendo ali o alicerce, a base. E é essa base que a gente precisa hoje, não vou nem dizer lapidar, né, para alguns é iniciar, mas para muitos conhecer. E fazer a gente mudar o pensamento, fazer a gente mudar a forma de pensar, a forma de agir. Estamos participando de células também, né? Ontem a gente estava na nossa célula na casa do Henrique com um amigo grande nosso, né? E a palavra que ele passou ontem, ele passou por algo pessoal, né? Ele é esposa, então. E graças a Deus eles tiveram aí uma grande resposta durante todo esse processo, né, que eles estavam passando. Não só ele, mas todos que estavam lá também estão passando por processos. E a gente sempre fala que Deus vem e ele vem como uma tempestade, ele vem quebrando tudo, mexendo com tudo. Ele mexe com a família, mexe com o bolso, mexe com o estudo, mexe com o teu sono, ele mexe com o teu sonho. Ele mexe com o teu amigo, com o teu inimigo, com tudo. Ele mexe com tudo. Quem era para você acreditar não acredita. Quem era para te apoiar não te apoiou. Quem era que você menos pensou que ia te ajudar, te ajudou. Então ele vem fazendo toda essa confusão. Que a gente chama de caos. Parece um caos, parece uma desordem, né? Mas na verdade ele está colocando uma ordem. Mas é nesse ponto que a gente diz que ele não vem pro caos, ele vem para trazer a ordem, só que a gente não está entendendo. A gente não entende. E se a gente for fazer uma comparação com a história de Jesus, né, pelas andanças que ele teve, até o fato dele ser batizado por João, para a época, as pessoas não entendiam. Como é que ele vai batizar o Cristo? Como ele falava que Cristo era o que já tinha vindo antes dele. Essas coisas. Né? Naquele momento ali, ele reconheceu, quando Jesus chegou, ele reconheceu a grandiosidade de Jesus. E o que a gente tem que fazer hoje, gente, é pegar um pouco dessa parábola, né, um pouco dessa história, e trazer para os dias atuais e pensar dessa forma diferente, né? Se colocar no lugar do outro, aprender com uma história real, né? A história de João, que batizou Cristo, que poderia, enfim, julgar e não julgou, se colocou à posição dele, ele compreendeu que ele era parte do processo, ele não estava nem acima nem abaixo, assim como Cristo também se fez parte do processo, não se colocando nem acima nem abaixo. Pelo contrário,
foi humano, sofreu tentações, caiu, levantou, foi morto, foi pisoteado, foi escoteado, foi humilhado, sendo filho de Cristo, filho de Deus. Que se ele realmente, né, quisesse, ele fazia assim e resolvia tudo. Só que não era a missão dele. A missão dele era o quê? Era mostrar que Cristo é como a gente, humano. Cai, dói. Somos frágeis, sentimos dor. E ele fez isso para salvar a gente. Para mostrar que nós somos filhos dele, filhos de Deus, filhos de Cristo. E que ele nos salvou do martírio. Então o mínimo que a gente pode fazer é entender essa história e se colocar na posição que eu devo me colocar. Tenho que me posicionar melhor em casa? Se posicione. Tenho que parar de gastar dinheiro com besteira? Vou parar de gastar dinheiro com besteira. Tenho que olhar mais para minha filha, para meu filho? Vou olhar mais para meu filho e para minha filha. Tenho que melhorar minha relação profissional dentro do meu ambiente de trabalho? Vou parar de fazer fofoquinha. Por quê? Porque Deus não... Gente, Deus não criou a gente para ficar preso nisso. E ganhar salário de 1.000, 2.000, 3.000 reais, com uma conta de luz que vem quase R$1.000, com uma alimentação aí com uma cesta básica, é uma das mais caras do Brasil, com tudo que a gente tem aqui, com um rio imenso que dá para pescar ainda, uma floresta cheia de coisas que dá para fazer ainda. Só que aí o que tem? Tem que acordar cedo, tem que ir pro ferro-peso, tem que pescar. Mas, meu amigo, tem trabalho. Tem trabalho. Não vai chegar aqui o cara na tua porta te dar R$1.000, R$2.000 todo mês. Tem trabalho. A questão toda é o que a gente está fazendo para chegar na mudança que a gente quer. Parar de olhar pro outro e começar a olhar pro seu umbigo. Parar de... porque o outro tem isso por causa daquilo. O outro tem isso por causa daquilo. O outro conseguiu por causa disso. Amigo, ninguém sabe a história. Só sabe quem passa. É muito fácil apontar. Então, queria que vocês pensassem um pouco nisso, né? Essa é o livro que a gente escolheu para fazer agora a leitura durante todo esse tempo aí. Eu não sei nem quantos capítulos. 21. São 21 capítulos? Então a gente vai ler os 21 capítulos todos os dias. Esperamos que vocês compartilhem, comentem, se inscrevam no canal e nos deem essa força, tá? A gente já está aí no meio de janeiro, vamos para fevereiro. A partir de fevereiro a gente vai começar as entrevistas, né? Que é uma outra pegada do canal. E a gente vai estar anunciando isso também. Esperamos contar com a ajuda de vocês, tá bom? Muito obrigado pela atenção e bom dia. Obrigado. E boa quinta-feira para vocês. Se inscreva no nosso canal. É sério.